O tópico, então, que quero discutir com vocês está associado ao que se utiliza ou se define na literatura como medidas de deformação. Por que a gente usa a palavra medidas de deformação e não fala diretamente definir a deformação? Porque o conceito de deformação, embora seja compreensível, e vamos passar a discuti-lo tecnicamente agora, é de alguma forma comum a compreensão de todos, e ele pode ser chamado de um conceito único. A forma de medir ele pode variar. É mais ou menos como todo mundo conhece o conceito de comprimento de um objeto, mas as formas de medir esse comprimento podem ter diferentes regras. A analogia vale para a deformação. Todo mundo entenderá ou entende a forma que significa deformação. Temos um microfone aberto, vale a pena conferir ali. Porém, as formas de medir essa deformação podem variar por gosto do freguês ou por pura conveniência, como trataremos de entender agora. Para montar esse conceito de deformação no sentido português da palavra, porque no caso de inglês estaríamos referindo a palavra strain, vamos fazer uso do seguinte esquema. Como já discutimos, temos uma configuração que chamamos configuração de referência, e nessa configuração de referência, por uma questão de comodidade, nós vamos pintar aqui um círculo que tem como centro um ponto que vamos chamar de X. Lembremos que às vezes eu falarei de ponto e ao mesmo tempo que falo de ponto, coloco um vetorzinho, x, apontando para ele. É que nós temos que lembrar na cabeça que para nós será sempre equivalente, ou, digamos, sempre estará associado a um ponto material, o ponto que se chama x, com o vetor posição que aponta para ele na configuração de referência. Então, se na minha fala às vezes chamo ponto, às vezes chamo de vetor posição, nós devemos fazer a tradução, porque em realidade um não vem sem o outro. Então, nessa configuração de referência, nós identificamos o nome dos diferentes partículas ou pontos, e quando vemos o fenômeno físico desse corpo se deformando, vemos que aconteceu com esse ponto X, que tem agora a sua posição definida por x pequeno, e na vizinhança dele, esse círculo se transformou em esta figura. Pertinho dele, nós identificaremos um outro ponto, aqui por uma questão de conveniência, vamos ver como que eu desenho, mas imaginem que nós vamos a encontrar um ponto aqui que vamos chamar de Y, e o vetorzinho que está aqui, que vai desde x para y, chamamos ele de diferencial de x. Então, este que está aqui vai ser chamado de dx, é um vetor. Eu vou tirar a posição y daqui, e vou bater este ponto, vou colocar aqui, e mais, nesta direção, vou colocar um vetorzão grande aqui, para identificar um camarada n, tal que o tamanho de n é igual a 1, e que está na mesma direção do vetor que aponta do x para o y. Também por uma questão aqui de visualização, talvez será mais conveniente que eu escreva o x aqui para identificar o ponto que está no centro dessa bolinha. Admitimos que a bolinha tem um raio infinitesimal, por isso o ponto y está suficientemente perto de x, tão perto quanto eu quiser.
usando o mesmo argumento, e aqui também chamando esse pontinho aqui de x pequeno, que é a posição que esse ponto foi parar. Agora, o vizinho veio aqui. Esse é o ponto y. Aliás, o ponto é o mesmo, né? O ponto y grande, mas a posição dele agora é y pequeno. E ele veio a parar aqui. Esse sujeito vamos chamar de n pequeno, é um vetor de tamanho unitário. E este vetorzinho aqui é de tamanho diferencial, que vamos chamar de dx. O procedimento, perdão, a função movimento que leva de pontos de referência para a posição que ele ocupa no instante de tempo t arbitrário é aquela função de movimento x igual a x caligráfico de xão t, ou se tomo apenas essas duas fotografias, também posso dizer que é um x sub t de x grande. É uma questão de gosto como vou fazer a anotação. E neste momento não estou preocupado em calcular derivadas em relação a t, então por isso posso usar qualquer uma das duas funções. Minha preocupação é saber o que acontece quando troco de ponto, isto é, modificações na partícula. Vou tomar derivadas em relação a x grande. Lembremos, tudo isto aqui é vetor, né? Isto, tanto isto quanto isto. Então, vocês devem ir fazendo a completar os tiozinhos que eu deixo pelo caminho. O vetor n pequeno aqui também será tal que o tamanho dele seja unitário. Como conseguimos isso? Simplesmente tomando dx, por exemplo, aqui, né, eu digo que n não vai ser outra coisa que o vetor de x dividido pela norma dele. É muito simples. Calcular o vetor unitário que está na direção de x pequeno, assim como também embaixo, na configuração de referência, eu posso dizer que o vetor n grande não é outra coisa que dx grande dividido pelo tamanho dele. As funções mapeamento, ou vamos colocar as funções de movimento que transportam os pontos x e y são as seguintes. O x é igual a x caligráfico de x grande t, assim como y é x caligráfico de x grande t. Oh, perdão. Y. Então, o que nós já sabemos é que o y menos x é igual à derivada da função x em relação a x grande, de xt por o tamanho y menos x, mais um certo zero do tamanho de y menos x. Quando nós levamos que o ponto y caminha para o x até se transformar em um diferencial de x, este termo caminha para zero em uma velocidade maior, né? E ele some, de maneira tal que tudo isto se transforma em um dx, e o que temos à direita é aquilo que nós chamamos de derivada desta função em relação a x, de x grande t, por este outro que se transforma em um dx grande. E o termo que está aqui sumiu do mapa porque ele caminha em uma velocidade para zero maior que a própria diferença entre o y e o x. Este indivíduo é que nós definimos na aula passada como o tensor gradiente do mapeamento, em inglês gradient of deformation, né? E por isso o pessoal aqui muitas vezes se traduz erroneamente, e não é em muitos livros vocês vão encontrar, traduzido como gradiente da deformação, o que está conceitualmente errado, né?
porque não estou derivando, calculando o gradiente de uma função de formação no sentido português da palavra, e sim o gradiente da função mapeamento, qual seja este x caligráfico que está aqui. Isso posto, basicamente, tudo isso nós já vimos na aula passada, e aqui, agora, vamos trazer algumas novidades. Agora vamos fazer algumas contas. Uma conta que normalmente eu quero fazer, como varia o comprimento da fibra que caminha entre x grande e y grande. Né? Eu quero saber se o sujeito aumentou de comprimento ou diminuiu de comprimento. E isso é suficiente para saber uma deformação? Olha, é bastante informação, parece que não, mas de fato é, porque eu não estou querendo saber apenas o que aconteceu com essa fibra. Eu gostaria de inventar alguém, ou de definir alguém, que seja capaz de contar, né, como variou o comprimento de todas as fibras que passam por X grande e vão para um Y grande. Né? Isto é, alguém que concentra a informação do que acontece com todas as fibras que saem do centro da esfera. Isso é bastante informação. Então, imaginem que eu quero calcular o comprimento do vetor dx. De que maneira eu posso fazer isso? Bom, eu sei uma informação, que o comprimento de dx ao quadrado é dado por o vetor dx, produto interno com dx. Isso é bastante fácil de operar e de calcular. Por outro lado, eu posso também calcular o comprimento ao quadrado de inicial, dx grande, como dx vezes dx. Dx pequeno ao quadrado dividido dx grande ao quadrado. Ou mesma coisa, isto é igual a o tamanho de dx dividido pelo tamanho de dx grande, tudo ao quadrado. E vou chamar isso de lambda, que é o que está aqui dentro, tudo ao quadrado. Eu quero que vocês notem que isso, de alguma forma, é uma espécie de métrica de se o sujeito está se deformando muito ou pouco. Pergunta: o que acontece se a fibra aumenta de comprimento? Quanto vale lambda? Maior do que 0, maior do que 1, menor do que 0, menor do que 1? Maior do que 1? É? Maior do que 1? Maior do que 1. O que acontece se diminui de comprimento? Está entre 0 e 1. Pode ser um lambda negativo? Sim. Aham. Conta como? Não A pode. compressão, não. Ah, tá. Pode ser também. A fibra pode colapsar em 0 e depois aparecer de volta? Mas está em módulo ali. Não, não pode. Não tem como. Mas o vetor N pode rotacionar a 180 graus, né? E sim, mas é o tamanho de dx sobre tamanho de x1. Eu não estou vendo. Primeiro, lambda é um vetor ou é um número? Ah, tá, entendi. Lambda é um número. Então, quociente entre dois números. Comprimento final ao quadrado menos comprimento dividido por comprimento inicial ao quadrado. Né? Então, é uma questão que é de extrema importância de conceitual. Gravem aqui a fogo. Lambda não pode ser menor do que 0. Aliás, 0 significa que eu peguei uma fibra de comprimento finito e joguei y em cima de x. Isso é fisicamente impossível. Concordam comigo? Ou seja, lambda 0 não existe. O que acontece se a fibra não muda de comprimento? Fica igual a 1, Lambda igual a né? 1. Lambda é igual a 1. Então,
Veja que lambda se transforma em uma espécie de métrica que fala sobre o cara se deforma ou não se deforma, inclusive se aumenta de comprimento, diminui de comprimento. Parece bastante interessante. Mas quando nada acontece no sentido de deformações, ou em outras palavras, se a bolinha continua, não a bolinha, essa fibra de essa bolinha continua com o mesmo comprimento, ele indica o valor 1. 1 significa nada, chamemos assim, em termos de variação de comprimento. Isso é pouco, vamos chamar assim, é desconfortável. Você gostaria que fosse 0 quando nada acontece. Agora eu perdi minha caneta. Cadê a minha caneta? Aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma certa medida que faça o seguinte, lambda ao quadrado menos 1. Então, dessa maneira, eu posso verificar que se lambda nada acontece, lambda passa a ser 1, 1 menos 1 dá 0. Parece uma métrica interessante. Observem que isso que está aqui não é outra coisa que o comprimento final ao quadrado dividido pelo comprimento inicial ao quadrado menos 1. Ou, se vocês querem, é o comprimento final ao quadrado menos comprimento inicial ao quadrado dividido pelo comprimento inicial ao quadrado. Se vocês repetem em voz alta a interpretação da última expressão, ela se parece muito àquilo que nós chamávamos de deformação de engenharia, que é o comprimento final ao quadrado menos inicial ao quadrado dividido o comprimento final menos o inicial dividido o inicial. Só que aqui, como vocês notam, estão operando todos ao quadrado. Então, não é exatamente aquilo que nós observávamos nas nossas definições mais intuitivas de deformação. Por outro lado, é uma métrica interessante, porque convenhamos que esse número, se ele não deforma a fibra, dá 0, se aumenta de comprimento, dá maior do que 0, e se diminui de comprimento, é menor do que 0 agora. Concordam comigo? Por causa desse 1 que eu retirei. Isso parece conveniente, Agora, lembremos que nós temos uma função que consegue mapear decisões em dexizinhos. Essa função era a expressão que aqui conhecemos como dx pequeno igual a f dx grande. Então, eu posso substituir isso na expressão que estamos vendo aqui embaixo. Eu posso escrevê-lo como f operando de dx, produto interno com ele mesmo. F operando com dx. Isto menos dx vezes dx. Tudo dividido pela norma de dx ao quadrado. Eu posso levar este sujeito para o outro lado como transposta, de maneira tal que aqui dá f transposta, operando sobre f, tudo sobre dx, produto interno com dx, menos dx, produto com dx. Por uma questão de conveniência, eu posso levar todo este pedacinho que está aqui e abro um espaço e eu coloco aqui o tensor identidade. Identidade operando sobre dx, dá dx, produto interno com dx. E tudo isto é dividido, agora vou ter que fazer assim, 1 sobre tamanho de dx ao quadrado. Observem que eu posso tirar fator comum aqui dos tensores e fazer f transposta f menos identidade, todo operando sobre o vetor dx, produto interno com dx. E agora teria que dividir pelo tamanho de dx ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir esta primeira parte pelo tamanho de dx e esta outra por tamanho de dx.
o que vocês conseguem notar aqui, que nós temos um vetor de tamanho unitário, aquilo que tinha sido definido como vetor unitário N. Então, concluindo aqui, nós temos que o que foi definido aqui como tamanho final ao quadrado menos tamanho inicial ao quadrado, tudo dividido por tamanho final, perdão, inicial ao quadrado, é igual a um tensor, vou chamar esse tensor de E. Aliás, vou fazer primeiro o seguinte, para facilitar a compreensão, vou explicitar aqui o que nós tínhamos na lista. Era F vezes F, primeiro F transposta vezes F, menos identidade, operando sobre N, produto interno com N. Eu acredito que ninguém vai ficar ofendido se eu faço a seguinte conta aqui. Eu multiplico por 1/2 na frente e multiplico por 1/2 na frente. Ninguém fica chateado com isso, não, né? E agora vem uma definição, escolha, construção. Vou chamar a todo este sujeito de um tensor, porque de fato é, né? O tensor que é o tensor produto F transposta F menos identidade, chama-se esse de E maiúscula. Esse tensor E que está aqui, ele é conhecido como tensor de deformação de Green-Lagrange. Tensor de deformação em português equivale a falar de strain tensor, né? Não confundir deformation tensor, ok? E ele tem uma habilidade bem interessante. A ver se conseguimos entender qual é a utilidade desse tensor que chamamos de E. Ele faz a seguinte conta. Dado um ponto, neste caso, nessa figura, corresponde ao ponto que chamamos de ponto X, né? Tanto é que esse tensor E que está aqui é uma função de E de xt, porque correspondeu a operações de derivada em relação a x, mantendo t fixo. E definida uma direção de fibra n, o sujeito é capaz de dizer qual foi a variação quadrática de comprimento dessa fibra por unidade de comprimento dela mesma. Então, basicamente, está dizendo o que aconteceu com a vida de cada fibra que está partindo, que tem como partida o ponto X, ou das infinitas fibras em qualquer direção definida através de um vetor N. Então, haverá fibras que aumentaram de comprimento, fibras que diminuíram de comprimento, fibras que mantiveram o comprimento. Isso vai depender do que aconteceu com este mapeamento. Mas condensa em ele mesmo, nesse tensor, o que acontece com o comprimento de todas as fibras que partem do ponto X. X partículas, X. Me acompanham? Vamos ver, vamos atribuir uma visualização mais clara para esse sujeito em breve, mas poderíamos fazer essa conta em um exemplo e verificar que ele efetivamente possui uma métrica que é capaz de calcular esta conta que está aqui. Com cada uma das fibras, basta definir qual é a direção da fibra na qual quero estudar o que acontece ao redor desse ponto. Como que é o nome mesmo, professor? Que eu não peguei ali? Vamos definir Tensor? ele. Agora vamos definir ele de novo. Então, vamos chamar primeiro, vamos chamar os seguintes tensores.
Esse tensor C é chamado tensor de Cauchy-Green. É um tensor que, vejam o que acontece. Se eu pego esse camaradinho que está ali, e a partir dele defino E como 1/2 de C menos I, ou como, usando a própria definição, F transposta F menos I, encontramos a definição do tensor de Green-Lagrange. Vamos fazer uns exemplos. Um caso de tipo x igual a x característico de xt, onde nosso mapeamento está dado por x1 igual a x1, bom, é simples, mais um C1, x2 igual a x2 mais C2, e um x3 igual a x3 mais C3. Onde isto que está aqui são as componentes de um vetor fixo. O que nós temos é uma translação, né? Concordam comigo? E nesse caso, o que acontece com F? F igual a derivada da função F em termos de componentes, né? Na base. Essas que escrevi ali em cima são as componentes do movimento na base, componentes desta função. Né? Então, aqui estamos falando das componentes na base, e aqui é o que nós temos à direita, dada ela em função da partícula. Então, a operação de derivação da função caligráfica em relação ao x me fornece o tensor F, que em termos de componentes teriam os seguintes números. É a derivada da função x1 em relação a x1, que dá 1, em relação a x2, 0, em relação a x3, 0. Derivando a segunda função em relação a 1, 2, 3, dá isto, e a terceira, isto. Então, o F não é outra coisa que as componentes do tensor identidade. Se fazemos o cálculo de C, que é igual a F transposta F, isso dá como resultado identidade de novo. Se calculamos E como um operador que mede deformação, isso corresponde a fazer identidade menos identidade dividido 1/2. Resultado, o tensor nulo. O que esse tensor nulo está dizendo? Está dizendo que, aparentemente, vamos pensar, isto que estava aqui representava um cubinho na configuração. Vamos olhar um cubinho assim para facilitar nossa visualização, né? O movimento deste na configuração de referência. Então, lembremos, isto está fixo no tempo, não se mexe nunca. E ao olhar o que acontece com ele ao longo do tempo, vemos que ele tem apenas... Posso até, inclusive, ver o seguinte, poderia dizer que essa translação aqui depende do tempo, né? Esse vetor de translação. Então, à medida que vai passando o tempo, poderia ter, por exemplo, um tipo de resposta como este. No tempo t igual a z é isto. Para t igual a 1, o sujeito anda para a direita. Né? Isto aqui é a distância c de t. Isto que nós teríamos aqui é c de t. Né? E assim vai, o cubinho vai andando. Né? Na frente, aqui temos. E por aí vai. Mas ele não se deforma nem gira. Né? Então, se nós desenhávamos, por exemplo, aqui um circulinho com fibra na direção X, por exemplo, na direção Y, nós veremos exatamente esse circulinho aqui, sem nenhuma variação. Então, quando eu quero calcular
¿Qué acontece con una fibra que se encuentra en esta dirección? O que teria que fazer? Teria que verificar o valor de a seguinte operação. E vezes uma fibra nessa direção corresponderia a 1,00. Produto interno com a fibra na mesma direção, 1,00. O resultado desta operação é 0. Significa que não variou de comprimento, como era natural, como era claro desde o início. Então, o tensor nulo aqui, no Green-Lagrange, significa nada se deforma. Ok? É um exemplo bem trivial. F é identidade, portanto, Cauchy é identidade, portanto, Green-Lagrange é o tensor nulo. Ok? Rafael? Ok, tio. Ah, esqueci o microfone aberto, desculpa. Não, mas Não, entendi. que bom que estava estava bom para responder, então. É isso mesmo. Agora, vamos fazer um caso diferente, para justamente... Pensemos exemplo 2. Agora, tomemos um caso que o corpo na configuração de referência é nosso cubinho unitário para facilidade de visualização. Então, esse sujeito está aqui. Eu vou fazer essa separação aqui para notar que isto é a referência, mas nada tem a ver com a física. Então, vou repetir até vocês ficarem enjoados dessa frase. Mas eu vou tirar uma fotografia no instante de tempo t, e esse camarada vai ficar com o dobro de comprimento. Ok? Então, que classe de mapeamento nós teríamos ali? Se este aqui seria, por exemplo, o ponto A, B, C e D, e ele ia parar em A, B, C e D. Né? Para isso, nós teríamos que construir uma coisa do tipo x1 igual a 2x1, x2 igual a x2, x3 igual a x3. Daqui surge que o gradiente da deformação f em componentes, claro, tenho que botar os corchetinhos, né? Daqui a pouco vou começar a dispensar os corchetinhos, porque vocês já vão claramente notar que estou falando de números, estou falando dos componentes do tensor e não do próprio tensor, né? Mas, então aqui seria a derivada x1 em relação a x1, dá 2, depois 0, 0, aqui dá 0, 1, 0, 0, 0, 1. Correto? Alguém reclama dessa operação? É o momento de reclamar, por favor. Aqui ninguém tem que saber nada a priori. Se isso ocorre, eu posso definir C como F transposta F. O resultado vai dar, se não estou errado, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É só multiplicar ele por ele mesmo. A transposta, por ser diagonal, é ele mesmo. Então fica ele por ele. Se tratando de diagonal, é o quadrado dos termos da própria diagonal. Fica com essa cara. De maneira tal, agora, que o módulo de... Aliás, o tensor C em componentes seria igual a... Perdão, o E é igual a C menos identidade. 1/2. Então, fica 4... 1 menos identidade dá como resultado 3, 0, 0 vezes 1/2. Então, vou simplesmente cortar aqui e colocar 1,5. Esse é o tensor E.
Vamos ver se ele evidentemente não é mais nulo, né? Então, há direções de fibras que mudam de comprimento e outras direções de fibras que não. Então, escolhamos. Primeiro, segundo, uma pergunta que já faço aqui para, vamos ver aqui, Renir. A deformação é homogênea ou não homogênea? Qual é a tua visualização? Não, porque no X1 está maior do que nas outras direções. Não. Lucas. A ver, outra opinião? Cuidado, eu entendi, Ranir, o pensamento, mas não é por aí a definição de homogeneidade. Vamos lá ver, Lucas, qual é a sua opinião? Eu tinha pensado a mesma coisa que ele. Ok? Professor, não é porque o F não depende de x, não? Perfeito. A homogeneidade diz, esse ponto será de forma igual que esse, igual que este, igual que este? E a resposta é sim, porque, bom, aqui era para ser um quadradinho, ficou um retângulo, né? Mas aqui, imaginando que tem um círculo, ele ficou com formato de elipse aqui, né? E este cara é também um círculo igualzinho, ficou com o mesmo formato de elipse que nós temos aqui. Qualquer ponto que eu escolha se deforma igual. Esse era o conceito de homogeneidade. F não depende da posição. Então temos... Professor, Sim. por que ele ficou 1,5? Por que ficou 1,5? Porque fiz a conta de 1,5. Agora vamos ver se funciona. Vejam que se eu vou para trás, é interessante essa pergunta. Vamos colocar assim. Vou tentar responder da seguinte maneira. A princípio, seguia a mantra da conta. A definição do tensor E era esse. Era a operação que está aqui, fiz as contas, deu isso. Agora, qual é a interpretação que podemos... Tá, menos a identidade, tá fazendo menos F. Já entendi, obrigada. Perfeito. Desculpa. Não, imagina. Então, o lance agora era, quero ver se esse sujeito entrega a operação que ele promete entregar. Perguntei se era um tensor homogêneo, querendo saber se eu preciso escolher um ponto específico na minha chapa ou qualquer um vai ser representante de todos. E o que ocorre por ser homogêneo é a última parte da expressão. Não interessa qualquer ponto tome, porque todo mundo se deformou igual. Se não se deformasse igual, teria uma medida de deformação para cada ponto material. Que é isso que acontece numa peça em geral. Uma peça em geral, quando aperto e ela deforma, alguns pontos se deformam mais, outros menos, né? Mas neste exemplo, a peça está toda se deformando, todos os pontos têm a mesma representação de deformação. Então, voltando a isso, no meu desenho aqui vale o seguinte, eu vou fazer um círculo aqui no meio, né? Aliás, eu vou fazer um círculo bem grandão, só para poder visualizar, porque, afinal de contas, ele se deforma todo igual. Então, esse círculo bem grandão veio parar aqui. Então, imaginemos que tenho uma fibra nesta direção. A minha pergunta, quanto é a variação de comprimento por unidade de comprimento numa fibra que está nesta direção N? Teoricamente, eu poderia pegar o tamanho final da fibra, que o tamanho final da fibra era de 1 agora, enquanto o tamanho inicial da fibra era de 0,5. Então, vamos lá, o tamanho final da fibra, olhando a figura, eu faço a seguinte conta. O tamanho final da fibra é 1 ao quadrado, é o tamanho final da fibra ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado, que é o inicial da fibra ao quadrado, dividido por 0,5 ao quadrado. E tudo isto dividia por 1/2. Então, final ao quadrado menos inicial ao quadrado dividido inicial ao quadrado, metade, dá como resultado 1 menos 0,25 dividido 0,25. É isso que estamos fazendo? Isso, né? Vezes... Diga. Não, só lembrar o do meio, professor, achei que você esqueceu. Obrigado. Vezes meio, isso. Isso. Então, deu 0,75 dividido 0,25, tudo 1/2. Dividir por 0,25 é igual que multiplicar por 4, não é? Então, isso dá
3 dividido en medio da 1,5, ¿no es verdad? Sim. Ok. Teórica, essa conta que eu vi no olho, fiz no braço, ok? Aqui olhando a figura, não é a conta que eu quero fazer. Isso seria a forma que eu faria experimentalmente se eu esticasse a chapa e fizesse um monte de bolinha nela. Mas não é essa conta que eu quero fazer no computador. O que me prometeu que esse tensor era capaz de fazer é que o cara me entregava esse número sem fazer esta comparação das coisas. Simplesmente tomava E, multiplicava pela direção N. Que direção tem essa? É 1, 0, 0, né? Então, aparentemente, se eu faço E vezes N, produto interno com N, isso me dá operação aqui 1, 0, 0, e o resultado multiplico por 1, 0, 0. E como é visível, a primeira operação me entrega a primeira coluna, produto interno com este camarada me dá como resultado 1,5. Ou seja, o cara me entregou o que promete. Pelo menos nessa direção. Então, ele me diz que as fibras que estão na direção X, eles tiveram uma variação, né? Toda esta conta aqui. O final ao quadrado menos o inicial ao quadrado, dividido inicial ao quadrado, 1/2, é este número que está aqui. Aí você diz, puxa, mas que conta complicada. Mas não interessa, no fundo, eu quero alguma régua que me diga que se ele aumentou de comprimento, dá um número maior do que zero. Se diminuiu de comprimento, menor do que zero. Se ficou como estava, tem que dar zero. Ah, bom, a ver quem está aqui com o tamanho que ficou como estava. Ah, as fibras que estão na direção Y. Será que funciona? Claro, este camarada aqui ficou com o mesmo comprimento. Não preciso nem fazer conta. Então, agora teria que multiplicar este tensor não mais por um vetor n que está na direção 1, 0, 0, sino com este outro n que está na direção 0, 1, 0. Então, agora a direção que eu quero investigar as coisas é esta que está aqui, né? Com n igual a 0, 1, 0. Pois então, troquemos na nossa conta aqui por este outro n. Então, tensor, vetor, né? E agora teríamos 1,5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vezes 0, 1, 0, produto interno com 0, 1, 0. Resultado, é só olhar ali. A primeiro produto já me dá o vetor 0, produto interno com qualquer outra coisa me dá o número 0. Conclusão, fibras que estavam nesta direção não se deformam. Então ele parece um cara bem interessante como métrica. Por quê? Porque ele condensa tudo o que acontece nesse ponto. Não interessa em que direção esteja verificando o que acontece com a fibra, ele me dá a informação. Senhor, mas ali não é vetor, né? O tensor... Na conta que você fez por último. Ah, dá um número 0. É o número, né? Ah, tá. Claro, porque tensor por vetor dá vetor, produto interno com vetor. Produto interno. Pausa para os comerciais. Sabe por que se chama tensor de ordem 2? Uma entidade algébrica é tensor de ordem 2 porque eu preciso de 2 vetores para poder capturar a informação que me interessa. Por exemplo, por que chamo que um vetor velocidade é um tensor de ordem 1? Lembrem, estamos em pausa para os comerciais, não estamos falando de deformação, né? Estamos falando... Mas é interessante notar o seguinte, se eu tenho um vetor V, às vezes esse vetor V na álgebra é chamado tensor de ordem 1. Por quê? Porque admitindo, por exemplo, que ele é velocidade, e eu quero saber qual é a velocidade nesta direção, que eu vou chamar aqui de N1, o que eu faço? Este é um vetor unitário, né? Tamanho de N1 igual a 1. O que eu faço? Projeto V nessa direção. E o V vezes N1 me dá a componente
de V nessa direção que eu quero saber as coisas, né? Então, imaginem que você tem uma partícula que anda com uma velocidade e você quer saber em que velocidade anda em qualquer direção que você faz, multiplica a velocidade, vetor velocidade pela direção que você quer saber a informação e te retorna quê? Um escalar, que é a velocidade naquela direção. Ok, agora como que eu junto isso com a informação que vimos no caso anterior? Eu quero saber qual é a variação de comprimento de uma fibra que se encontra é que estou usando a mesma direção aqui. Eu me dei mal com os comerciais, porque aqui eu vou ter que explicar outra coisa para explicar isso que eu queria explicar. Me quebrei. Observem que, embora não está muito óbvio aqui, e vou parar o comercial por ali, que não me dei muito bem, eu tive que fazer a operação do tensor. Opa! Aqui eu tive que tomar o tensor E, multiplicar por esta direção, que chamamos N1, e depois o resultado por esta direção para encontrar o escalar que me dá a informação que eu quero. A informação que eu quero é a variação de comprimento por unidade de comprimento quadrática, né, daquela fibra. E para isso eu tive que usar dois vetores. Por isso o tensor é de ordem 2. Eu tive que fazer duas operações de multiplicação por um vetor para finalmente encontrar um escalar que tenha a informação que me interessa. A temperatura é um escalar de ordem zero, porque não preciso multiplicar por ninguém para saber a informação que eu quero, que é a temperatura. Professor, naquele caso do tensor de elasticidade, que o professor comentou que tem ordem 4, né? Teria que Isso. multiplicar por 4 vetores ou pode ser outra identidade? Sim. Aí é menos óbvio tudo isto, mas, de fato, é exatamente. Essa é a relação, porque ele vai relacionar linearmente dois tensores de ordem 2 e automaticamente o sujeito terá que ser um tensor de ordem 4. Eu teria que multiplicar por 4 direções para encontrar a informação que me interessa, que era a componente de rigidez em um conjunto de direções. Mas não, é menos óbvio. É menos óbvio. Aí se torna um pouquinho mais pesado para fazer a interpretação. Só outra dúvida em relação a esse exemplo. O professor fixou um tempo t, né? Por isso que não aparece na função ali do movimento, né? Tudo isso foi num instante t, aleatório. O que pode acontecer, por exemplo, que à medida que vai aumentando o tempo, esse quadradinho vai aumentando de comprimento, o que significa que vai aumentando a deformação. E o tensor E pode ser dependente do tempo, porque estes números podem ir crescendo à medida que o tempo cresce. Nós vamos a fazer uma operação desse tipo. É simples, eu posso transformá-lo agora dessa forma. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou trazer esse exemplo que você cita. Quem foi que falou agora, perdão? O Jonas. Jonas. Esse exemplo é um exemplo que logo teremos que ver, porque é o caso, imaginem, de uma chapa que está aumentando de comprimento, né? Imaginem um corpo de prova. É como se tivesse, esse exemplo que você está dizendo é como se tivesse pegado essa chapa aqui, puxando ela para lá, pegar a chapa desta aqui, puxando para cá, e estou levando minha, eu não sei se vocês me veem. Tá tudo certo. Não, é que aqui estava ajeitando para poder melhorar a gravação. Se eu estou puxando com o corpo de prova e estou esticando a minha garra para cima, ele vai aumentando a deformação ao longo do tempo. O tensor E vai aumentando sua magnitude à medida que o tempo passa. Vamos a fazer essa operação logo. Dúvidas?
esse é o exemplo, Jonas, que você acaba de mencionar. C seria a velocidade com que estou deformando, levando a garra, né? E à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez mais comprido. Então, por exemplo, era nosso, eu nem vou colocar a configuração de referência, que já sei que é um cubinho, mas para tempo t igual a 0 nós teríamos, vamos pensar que C fosse 1, né? Vamos tomar C igual a 1 para facilitar. Então, em tempo t igual a aqui é melhor fazer o seguinte. Atenção, porque senão vamos ter problemas. Para tempo t igual a 0, ele deveria ser colapsado todo no 0. Não era uma boa. Então, poderia colocá-lo da seguinte maneira. x1 mais ct. Agora sim. Então, fica agora sim. 1 mais... perdão, aqui, x1. Né? 1 mais ct. Então, para tempo t igual a 0, temos isto. Para tempo, vamos a tomar igual a 2, a deformação agora será o dobro. Para tempo igual a 3 será o triplo, e assim vamos. Então, aqui, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2. Então, aqui, f igual a identidade, neste caso, né? 1, 1, 1. Nada aconteceu nesse lugar. O f, lembremos, é homogêneo, portanto, todos os pontos têm esse f. Aqui passa a ser 2, 0, 0, 0, 1, 0. E aqui teríamos um f igual a 3. Daqui nós podemos tirar que meu e é igual ao tensor nulo. Nada aconteceu. Aqui teremos aquela conta que já vimos. 1 meio 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este é o nosso e. E daqui teríamos que fazer a nossa conta, né? F transposta F vai ficar 9. 9 menos identidade dá 8, né? E depois dividido 2 dá 4. Então, daqui nós tiraremos que o nosso E fica com este cara. Vai. Então, isso aqui de x1 e de x tempo t igual a 2 e de x0. Certo, Jonas? Valeu teu ponto ali, pois acaba ajudando para visualizar. A deformação, obviamente, vai aumentando. Tranquilo. Vamos complicar um pouquinho agora. Configuração de referência. É isso que está aqui. E aqui vamos tomar que isso aconteceu num tempo t igual a 1. Então, na configuração deformada, vou desenhando aqui. O que aconteceu aqui? Vamos colocar a ponto A, B, C e D. Né? Então, onde foi parar o ponto A? Após essa deformação. Estava em 0, 0, 0, o resultado dele, de novo, é 0, 0, 0. Né? Então, A veio parar aqui. A. O ponto B
O ponto B se encontra na posição 1, 0, 0. Então, substituindo ali, nós veremos que ele, o novo valor de posição dele é 1 menos 0 na direção x, ou seja, permanece no mesmo x, só que x2 agora vale 1 de novo, né? Porque é x2 mais x1. x2 era 0, x1 é 1. Então, a posição do ponto B grande passou a ter uma posição B pequena aqui. Vou colocá-lo aqui em vermelho como os novos pontos, né? O ponto C, aqui eu vou ter que levar ele para baixo, senão não vamos enxergar muito. O ponto C estava em coordenada 1, 1. Então, verificando ali nas contas, observamos que a nova posição que ele ocupa é esta. A posição em x1 é 1 menos 1, e a posição em x2 é 1 mais 1, ou 2. E já o ponto 2, o ponto D, maiúscula, que é 0, 1, 0, tá? Dá um passo para trás na direção x1 e permanece na mesma altura na direção x2. Então, o ponto D vai parar aqui. Em resumo, esse quadrado ficou com esta cara. Para que a gente note aqui um pouquinho as proporções, vou manter esta grid aqui de tamanho unitário para a gente entender o que está havendo aqui. Ok? Pergunta, Andresa, o quadradinho se deformou ou não se deformou? Ele transladou, né? É? Ele transladou, né? Não? Mas a pergunta é, ele aumentou de tamanho ou ficou com o mesmo tamanho? Visivelmente, é só olhar para ele. Aumentou de tamanho, sim ou não? Aumentou, aumentou. Pois é, então, quer dizer... E teve mais rotação também. Também teve rotação, diferente dos exemplos anteriores. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, vamos com nossas contas. F parece ser derivada em termos de componentes, né? Em termos de componentes, derivada em relação a x1 fica 1, em relação a x2 menos 1, em relação a x3 0. Segunda, derivada em relação a x1 é 1, em relação a x2 1, em relação a x3 0, em relação a x3 0, 0 e 1. E agora, eu gostaria que vocês... Eu vou pegar aqui, a ver se uso já... Eu não queria trocar direto com o MATLAB, mas... só um minutinho aqui. Eu vou fazer as contas de F transposto a F, né? E o C, na conta que nós temos aqui, F transposto a F, me dá a seguinte conta. 2, estou copiando aqui do MATLAB, depois a gente vai lá junto. 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Esse é o camarada dado como C. De maneira tal que o E, que é igual a 1 meio de C menos I, dá como resultado 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ah, desculpem. 1 meio, 1 meio. É isso aí. Professor, eu tô com uma dúvida aqui. Eu até estava fazendo isso. Eu acho que é uma coisa meio boba, só que eu não tô conseguindo fazer.
Como que o senhor passa ali do ponto B? Como que o senhor encontra o segundo ponto, o ponto B minúsculo ali? Eu não estou enxergando isso. Eu até revi as outras aulas, mas eu não peguei esse jeito. Aqui, como sair daqui e vir aqui? Aham. Vamos lá, as componentes do ponto D é 0, 1, 0, né? Tá. Então, este aqui corresponde a x1, a x2 e a x3 dele. Então, é só fazer a operação aqui. x1 igual a x1 menos x2. Então, é 0 menos 1. Ah, tá. O x2 é x2 mais x1. Então, é 1. E o x3 é igual a x3, que é 1. Tá Então, a bom, posição obrigada. dele é isso aí. Assim, é bem simplesinho. Veja só, as operações que nós temos que fazer têm que ser codificadas, então tem que ser extremamente simples. O computador é muito burro, né? Então, é só seguir o mantra, basicamente, né? Professor, X3 não é 0? X3... Do D? Ah, sim. Claro, porque estou na... Isso, correto. Obrigado. Lembremos que ali estou pegando também, teria A, B, C, D e teria os outros 4 que estariam na frente, né? Que estão numa distância 1, né? Porque estou olhando o cubinho de lado, né? Ele tem volume, mas como estou pegando uma face dele, que é a face de x3 igual a 0, é isso aí. Estou vendo de lado ele, né? Então, o que eu quero que vocês notem numa questão interessante. A rotação sumiu nessa conta. Ele ficou um sujeito que ele vai... Por exemplo, eu vou perguntar aqui. Aqui temos esta fibra que tem tamanho unitário. Este aqui é o N que eu quero saber, né? Vamos pensar um N igual a 1, 0, 0, né? Ele mudou de tamanho? Sim. Quanto? Pois, o N veio parar aqui, né? Certo? Então, fazendo de novo aquela conta que seria experimental, que é olhar o comprimento celeste ao quadrado menos o azul ao quadrado dividido pelo azul ao quadrado e tiro no meio, dá como resultado raiz de 2 sobre 2, que é o comprimento final ao quadrado, menos o inicial ao quadrado é 1 ao quadrado, dividido por o inicial ao quadrado é 1 ao quadrado, tudo pego 1 meio. Né? Então, isto fica 1 meio menos 1 dividido 1, tudo vezes 1 meio, né? 1 meio igual a 1 meio vezes 1 meio fica 1 quarto, né? Tá certo o que eu fiz? Está certo. Então, o resultado final dessa conta é 1 quarto. Como que eu posso fazê-lo através desse tensor E? Pois, pego o E, e multiplico por N, produto interno com N. Ou seja, 1 meio, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, não, 1 meio aqui embaixo, né? É menos 1 quarto, não? Menos 1 quarto. Tem alguma coisa, então, errada. Porque, eu já fiz uma conta, vejo que fiz uma conta errada. Isto aqui não podia ser, o final é mais do que 1. Então, desculpem, tudo isto aqui está errado, né? Correto? Bem notado. Bem notado. Então, qual é o comprimento final ao quadrado? Raiz de 2. Não raiz de 2 sobre 2. O final ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é raiz de 2, né? Então, o celeste ao quadrado era raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado dividido o inicial 1 ao quadrado, todo 1 meio. Então, é 2 menos 1 dividido 1, tudo vezes
1/2. Resultado, 1/2. Agora vamos fazer a conta aqui. Isto multiplicado por 1,00 e produto interno com 1,00, resultado 1/2. Beleza, maravilha. O cara fez a conta que eu queria. E o que acontece com uma fibra que se encontra nesta direção? A mesma coisa. Ele aumenta de comprimento igual, né? Visualmente, não há a menor dúvida, porque essa fibra veio parar aqui. Então, ficou raiz de 2, a mesma conta, né? Raiz de 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado, tudo meio. Então, aqui, o que teria que fazer com minha direção? Troca ela. Trocou esta direção N agora pelo N laranja, vamos chamar assim, né? N, produto interno com N. Isso aqui corresponde a trocar estes números por agora 0, 1, 0, 0, 1, 0. E como aqui tínhamos um meio também, vai dar tudo certo, continua dando meio. Então, ele faz a conta que eu quero mesmo. Me acompanharam? O professor, Sim. os vetores N, eles sempre vão ser unitários ou eles modificam de Sim. valores? Não, N tem que ser unitário. Vejam que a conta que nós fizemos para definir, né, a conta que me promete fazer aqui, está onde? Não é este aqui, É não. dx pela norma de dx, né? Isso, aqui está a definição do bicho. Então, para que ele me entregue esta conta que ele me prometeu, para que me entregue esta conta que ele prometeu, o N que tem que estar aqui tem que ser unitário. Senão não vai dar certo. Beleza, obrigado. Ok? Bom. Agora, eu pensei em fazer um outro exemplo, mas quando quis montar ele, não resultou tão óbvio, porque porque quero trazer uma outra questão à tona. Deixa aqui, doutor, para aqui. Só um minuto. Ok. Senhor, só pode voltar ali um minutinho só para eu tirar uma dúvida? Este? Isso. A coordenada ali do ponto Bzinho seria 110? Sim. É que eu não sei o que você escreveu, ele parece um 2. Eu não. Por que está isso? Não sei. Mas é coordenada. Está errado aqui? Eu não sei por que isso ficou assim. Deixa eu ver aqui. Então, é 1, 1. Né? Ah, tá. Tá? Beleza. Era só isso. Isso. Aqui tem 1 e aqui 1. Notem o seguinte. A peça, imaginem que estou fazendo um ensaio e a peça, a chapa, ela saiu da configuração em tempo t igual a 0, que era igual a que chamamos configuração de referência, e ela foi rotando e se deformando, ficando do jeito que ela se encontra ali inclinada. E eu estou com uma câmera filmando. A configuração de referência há muito tempo não existe mais. Aliás, ela existe na nossa cabeça, mas como configuração original, ela se deformou. Então, imaginem que o cara que está fazendo, está fazendo as contas ali, e está com uma câmera filmando, ele não sabe que existia uma fibra que estava orientada na direção, vamos chamar assim, AB, e que depois ficou com
com esta orientação. Porque vamos supor que a câmera está focando nesta região, e ela não vê as bordas da chapa, ele está com a câmera apontando para o centro da chapa. Então, é justo que ele diga, ou reclame, que ele gostaria, por exemplo, de saber o que aconteceu com a deformação da fibra que está nesta direção. Mas observe que a direção X que ele aponta não é a direção X da configuração de referência, é a configuração X da fotografia que ele está tirando. Me acompanha? E não é isso que esse tensor M entrega, porque para poder saber variação de comprimento de fibras, o que eu tenho que entregar é direção de fibras que estão na configuração de referência. O N grande está aqui, não na fotografia. Entendem o problema que se me põe na frente? Essa métrica que acabei de calcular, ele opera sobre direções que se encontram na direção de referência. Sim, tudo bem, mas isso é o que eu tenho nas minhas cálculos. Se eu estou numa situação experimental e estou filmando, eu posso requerer saber o que aconteceu com a deformação de uma fibra que na fotografia se encontra na direção X, que poderíamos chamar de N pequeno. Entendem a pergunta que estou formulando, que é diferente daquela que formulei anteriormente? Pessoal? Sim, professor. Sim. Tá. Então, o tópico que vem a seguir é... Caramba, já andou um tempo, mas vale esta outra parte. O raciocínio que vou montar agora, ele é muito, muito parecido àquele que nós fizemos anteriormente. Porém, a bolinha esférica, em vez de ser pintada na configuração de referência, eu vou pintar uma bolinha esférica na configuração deformada. E tentar observar qual seria a elipsoide na configuração de referência, que quando se deformou, se transformou em uma esferinha esférica. Uma esferinha esférica é ruim, né? Em uma figura esférica. Agora eu vou tentar abrir isso. Então, será que eu consigo usar a figura que tinha montado antes com vocês? Ia me poupar um tempo. Não, vai me dar mais trabalho que ajuda. Prontos. Então, voltemos a nossas figuras. Configuração da fotografia. É isto que está aqui. Aqui escolhemos, apontamos para um ponto com a câmera fotográfica, esse ponto se chama X, e fazemos um desenho, fazemos uma esferinha mais ou menos confortável aqui, e escolhemos um ponto arbitrário, aqui vamos chamar de Y, que esteja numa direção que eu vou chamar de N pequeno. A distância entre um e outro chama-se de dx pequeno, de maneira tal que, bem, o Y é este cara aqui, igual que o outro, igualzinho que o outro. Só que está a uma distância dx pequeno e o N é definido como dx sobre o tamanho de dx. Então, portanto, tem tamanho unitário. Ok. O que eu queria que vocês coincidissem comigo, ou pelo menos entremos em um consenso, que feio que está, aqui vamos pensar uma coisa assim, que evidentemente havia algum elipsoide aqui. Primeiro que o ponto X saiu de algum ponto, é a posição de uma partícula que aqui chamamos como X grande, certamente. E a Y, a mesma coisa. Então aqui havia algum vetor, posição que apontava para Y. Agora,
aquela esfera na fotografia surgiu de algum elipsoide aqui, na configuração de referência. Ou seja, vamos colocar aqui, provavelmente isto vinha de, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa decente aqui, né? Isto vinha de alguma coisa deste tipo, né? Onde esta distância, aqui eu chamo ela de dx grande, né? Este era aqui o y, e este é o vetor n igual a dx grande dividido em módulo de dx grande. Todo mundo enxerga isso? É nada mais e nada menos que a mesma situação que antes, mas ao invés de pintar a esfera na configuração de referência e vejo como ele se transforma em um elipsoide na configuração deformada, pinto a esfera na configuração deformada e presumo que tinha que haver um elipsoide na configuração de referência que se transforma na esfera quando deformei a peça. Tranquilo? Ok. Silêncio, graças. Siga, diga. Seria como seria uma função inversa, né, na realidade, né? Na verdade, é a mesma operação, é que o pintor foi distinto. Vamos pensar. Tá. Mas é fato, é o mesmo mapeamento. Claro, todo mapeamento que me leva aqui, dizendo que meu x é igual a um x de xt, sempre tem seu mapeamento inverso, que chamamos de x igual a x a menos 1 de x'inho t. Ah? Todo ponto que foi levado para lá pode voltar. Isso não há a menor dúvida. Eu sei quem é todo ponto. Eu sei sempre todo ponto que está aqui, sei qual foi o ponto que o originou. Porque eu disponho desse mapeamento 1 para 1. Então, eu deformei igual. A situação anterior com agora é a mesma deformação, o mesmo mapeamento. Nada mudou fisicamente. O pintor, entretanto, no caso anterior, tinha partido na configuração de referência e desenhado uma esfera. Quando deformou, ficou uma elipse. Agora, é como se ele soubesse, já por experiência, que era melhor pintar uma elipse na configuração de referência, que justo naquele instante de tempo se transformasse naquela esfera que estamos vendo agora na fotografia. Deu para entender o que estamos fazendo? O cara era visionário, digamos, convenhamos, mas deu certo. Sim, sim. Ok? Muito bem. Ou pelo menos, se não visionário, sabia um bocado de mecânica do contínuo. Então, a conta que eu quero fazer agora é a seguinte. Observem que eu tenho tanto o meu dx'inho, que é igual a f de dx'ão, como também eu posso dizer que meu dx'ão é igual a f a menos 1 de dx'inho. Né? Inverti, multipliquei ambos lados pelo tensor f a menos 1. E aí tem uma questão importante. Atenção. Se todo cubinho da configuração de referência é levado para... Aliás, todo paralelepípedo da configuração de referência é levado para um paralelepípedo da configuração deformada, e os volumes... Aliás, o que acontece com o determinante de um mapeamento desse tipo? Pode ser zero? Não pode. Não pode, porque senão, para que seja zero, o determinante que teria que acontecer, uma das arestas do paralelepípedo de referência deveria ser mapeada sobre a área, para que o volume final seja nulo. Isso significa que eu deformei um pedaço de material de volume finito para volume zero, porque achatei ele numa superfície. Isso é impossível. Ou pelo menos eu não quero esse tensor na minha frente, porque ele está falando de uma física que não quero na minha fenômeno. Então, trabalharei sempre com tensores Fs, que representa a minha situação física e, portanto, tem que ser necessariamente determinante não nulo. Mas ainda, ele mapeia um volume positivo para um volume positivo. Nunca pode sair de um volume positivo para um volume negativo. Significa que uma aresta passou por dentro da outra, né, e mapeou ao contrário. Então, determinante de F é sempre estritamente maior do que zero.
E se o determinante de f é maior do que zero, ele é necessariamente inversível. E, portanto, posso fazer a operação f a menos 1, porque senão não poderia. Aliás, não poderia garantir a existência, mas eu garanto sim, porque o determinante de f é necessariamente maior do que 1. Com isso posto, nós tínhamos definido o alongamento, aqui não tinha palavra, dito a palavra alongamento, como o comprimento final menos dividido pelo comprimento inicial. E nós falamos, inclusive, do alongamento ao quadrado, que era o comprimento final ao quadrado dividido pelo inicial ao quadrado. Então, se agora invertemos esse sujeito, e fazemos o seguinte, eu vou fazer 1 sobre lambda ao quadrado, e fica dx ao quadrado sobre dx ao quadrado. É evidente que isto é igual a f a menos 1 dx. Aliás, vou primeiro fazer o passo direito aqui, né? Isto aqui corresponde a dx, produto interno com dx, dividido por dx vezes dx. O truque agora é trocar dx por esta expressão. Então, corresponde a f a menos 1 vezes dx vezes df a menos 1 dx. Tensor, tensor, vetor. Tudo dividido pela norma de dx ao quadrado. Aquele velho truque, levo este para outro lado aqui como transposta. Então, o resultado disto dá igual a f a menos transposta. Lembremos que f a menos 1 transposta é igual a f transposta a menos 1 ou f a menos transposta. Se lembra dessa propriedade que nós vimos, né? Tanto fazia inverter e depois transpor, como transpor e depois inverter. Então, aqui fica f a menos 1. Tudo isto operando sobre o vetor dx vezes dx dividido aqui por norma de dx dividido por norma de dx. Observemos que aqui acabamos de definir o tensor, perdão, o vetor n, né? O vetor unitário n. Pois então, agora o que nós vamos fazer é uma definição que é o seguinte: eu vou calcular o comprimento final ao quadrado, dx ao quadrado, menos o comprimento inicial ao quadrado. Até aí parece tudo bem parecido ao que nós tínhamos antes. Mas se vocês se lembram, no caso anterior, nós dividíamos isto por uma referência. Qual foi a referência usada no caso anterior? Que comprimento? Inicial, dx. Isto. E agora o que eu vou fazer? Por que eu tenho que tomar como referência o inicial ao quadrado? Posso tomar como referência o final ao quadrado. Isso que eu vou fazer agora. E além do mais, vou tacar um meio aí. Por quê? Porque eu gosto. No fim de contas, é uma métrica, né? Diferenças de comprimentos por unidade de comprimento final ao quadrado, o meio. Então, operando isso que está aqui, obviamente é a mesma coisa que 1 meio de 1 menos dx ao quadrado sobre dx ao quadrado. Então, eu posso colocar isto como identidade vezes n produto interno com n.
Identidade vezes n dá n. N é um vetor unitário, certo? N produto interno com n é 1. Não há dúvida. Então, tudo isto que está aqui é 1, né? E vou colocar aqui 1,5, já para me preparar. Então, já tenho o primeiro termo ali do cochete. E agora vou substituir menos esse quociente. E esse quociente é tudo isto que tenho aqui, né? Tudo isto que está aqui é o quociente. Isso é F a menos transposta, F a menos 1, N produto interno com N. Bom, aqui eu vou ter que copiar para poder continuar com a minha conta. Então, vamos ver aqui se dá certo. Então, continuemos aqui. Isto fica 1/2 de, tiramos o fator comum, identidade, menos F a menos transposta, F a menos 1, tudo operando com N, produto interno com N. Você está na cara que aqui estamos frente a alguém que também vou definir, né? Eu vou definir isso como tensor E minúscula. Ah? Esse sujeito é chamado tensor de Euler-Almansi. E ainda vamos ver uma coisa. Isto é 1/2 de E. Aqui fica um pouquinho chato, porque agora apareceu uma letra minúscula, né, para definir um tensor. Normalmente nós estávamos usando maiúscula para tensor, mas aqui, lamentavelmente, fica assim, fica um negrito bem forte no livro, né, para identificar esse tensor. Então, observem que aqui ficou uma definição bem parecida àquela que nós tínhamos anteriormente, porém com uma diferença. Ficou 1/2 de tamanho final ao quadrado menos tamanho inicial ao quadrado dividido pelo tamanho, aí que vem a diferença, final ao quadrado. E a conta que nós temos que fazer é essa que nós temos à direita, mas onde o tensor que opera sobre direções na configuração espacial, ou também chamada de deformada, ou também chamada de euleriana. E este sujeito aqui é o tensor e conhecido então como 1/2 de identidade menos F a menos transposta F, e fechou. Ali em cima não tem 1/2, então, né, professor? Não tá... Desculpem, claro, obrigado. É isso aí, foi cacuete isso. E aqui é menos 1, F é menos 1. Então, com licença aqui, vou colocar aqui é menos 1, e aqui fecho. E aqui vamos fazer uma observação. Se defino o tensor B como F transposta, então B a menos 1 corresponde a F a menos 1, F a menos transposta, F a menos 1. Então, isto que está aqui também se escreve como 1/2 da identidade
menos B a menos 1. Ok? Onde este B é conhecido como tensor de Cauchy-Green. À esquerda. Só para que vocês lembrem, o C é igual a F transposta a F. E o teu B é igual a F transposta. Só para distinguir. Então, todas as contas que nós fizemos lá, agora eu posso comparar. Vejam que não é tão diferente. Não é tão diferente esta conta que estamos... Aliás, é diferente numericamente, claro. Mas conceitualmente estamos medindo variação de comprimento, só que estamos escolhendo como referência um comprimento final, enquanto na definição anterior estávamos usando o comprimento inicial. Entretanto, na hora de fazer as contas, temos a vantagem que este tensor que foi agora definido e que tem esta expressão aqui, esta construção, ele é bacana como complemento de informação ao anterior, porque ele agora opera com vetores sobre o qual quero tirar informação, que estão definidos na configuração da fotografia. Como ocorreu no caso anterior, por exemplo, se eu estava com uma câmera apontando uma peça que rotou, bom, agora o sujeito, eu vou apontar na direção X do que eu estou olhando e o sujeito vai falar do que aconteceu com essa fibra. Que coisa, hein? Pessoal, vocês estão aí? Calma. Sim, professor. Esse tensor seria o da deformação de... Olha, não sei como é com você, mas ultimamente tenho recebido ligações inoportunas, querendo vender qualquer coisa, é uma coisa louca. Bem. Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Esse tensor seria o da deformação deformação verdadeira, já que aquele é da deformação de engenharia? Não, nenhum dos dois é deformação de engenharia. O deformação de engenharia é o limite onde os dois caminham quando as deformações são pequenas. As duas trazem informação verdadeira. As duas, vejam que nas contas que nós fizemos, tua pergunta é oportuna. Nas contas que nós fizemos aqui, em nenhum momento nós tomamos qualquer simplificação, dizendo que se a coisa se deforma pouco, então tal outra coisa. Não, a conta aqui foi direta. Deformações enormes, rotações de qualquer tipo, não tem problema nenhum. Tanto na conta anterior quanto nesta, foram definidas duas métricas, duas réguas para medir deformação, que nos trazem a informação real, assertiva, completa. Não interessa o tamanho da deformação. Só que elas têm interpretações distintas. Uma é variação de comprimento por unidade de comprimento inicial e a outra é variação de comprimento por unidade de comprimento final. Claro que não é comprimento, são comprimentos ao quadrados ali, né? Para não ter que andar tirando raiz quadrada. Mas as duas fecha a conta em qualquer condição. A deformação de engenharia é sim uma simplificação. E nós vamos a caminhar para interpretar o que é esse sujeito ali. Só apenas consigo adiantar que estas duas métricas, como se fossem estas regras, quando querem medir coisas que se deformam um pouquinho, dão o mesmo número, as duas. E essa é a que chamamos de deformação de engenharia, essa simplificação de conta que nós chegaremos lá. Não sei Ok, obrigado. É o Jonas, claro. É isso aí. A deformação de engenharia vai aparecer logo a seguir,
mostrando que é uma simplificação desta conta, porque esta conta, como vocês percebem pelos quadrados que está aqui, é não linear em relação aos comprimentos. Porque são comprimentos ao quadrado. E tirar a raiz quadrada não quis fazer, não quero fazer isso, porque significa tirar a raiz quadrada dos tensores, vai dar uma dor de cabeça, não vale a pena. Então, eu posso conviver com essa métrica, mas veremos que tem sua interpretação quando tudo se deforma um pouquinho, que é essa que você acabou de mencionar. Bom, que oração aqui? 1553. O ponto que nós podemos fazer agora é, por exemplo, retornar àquele caso e usar este outro tensor, né? Então, vamos ver o caso anterior aqui. Não era este caso aqui, né? Vamos ver se eu consigo trazer aqui. Vamos chamar de copiar tudo. E colar. O único que aqui teremos que calcular a inversa de f, e não é tão trivial essa conta, né? Eu vou verificar. Ah, mas o MATLAB faz facinho, professor. Ah, é na hora, por isso estou fazendo aqui para não ter que trocar de janela. Era só isso. E dá um númerozinho inteiro aqui. Tem uma conta fechada para o caso de um tensor simples como esse. Aqui, já vamos. Então, o caso, vamos simplificar aqui algumas operações. Eu limpar um pouquinho aqui. Ok. Uhum. Eu vou eliminar isto agora. O F transposto a F não me interessa. Eu quero calcular agora o B, porque a partir dali eu quero calcular a seguinte operação. Eu quero esse camarada que eu defini agora como E, que é igual a 1/2 de identidade menos B a menos 1. B a menos 1. Pois, então, quem era B? B é igual a F transposta. Vamos ver quem é o sujeito. Então, aqui eu estou fazendo a conta. B igual a F vezes F. Desculpem que eu não quero trocar de página, senão eu vou perder o que eu queria mostrar aqui. Então, o que chamamos ali de EFF transposta dá como resultado o mesmo B aqui, fica com esta cara, igual que o C ficou 2, 2 e 1. A conferir por vocês. Por favor, vocês repetem isso, fazendo conta, de novo, com MATLAB ou como for, no braço para acreditar. Muitas vezes, fazer no braço também tem essa componente emocional de você acredita mesmo na conta que está sendo feita. Então, agora, quem é B a menos 1? Tenho que inverter isto. Aqui, como a diagonal, fica óbvio, né? B a menos 1 passa a ser a inversa de cada termo diagonal aqui. Então, fica 1/2 e 1. De maneira tal que agora E passa a ser 1/2
de identidade menos isto, então, como resultado, 1/2, 1/2, 0. E conta final. Agora imaginem que eu quero saber qual é... vamos ver aqui como que eu faço a conta. Observen que se eu quero saber o que acontece com o vetor unitário n, o vetor unitário n é um indivíduo que tem como comprimento isto que está aqui, né? Aqui. Isto n como comprimento. Né? 1. E o comprimento inicial desse vetor era este aqui, né? Estamos de acordo? Esse era o vetor, o segmento pintado na configuração de referência, que quando deformado foi a parar na direção x na configuração deformada. Todo mundo enxerga isso? Então, posso fazer minha conta de padeiro aqui, de comprimento final ao quadrado era 1, né? Menos o inicial, aliás, 1, então, 1 ao quadrado, oh, caramba. 1 ao quadrado menos inicial ao quadrado era quem? Agora sim, era, esse sujeito tem tamanho, que tamanho tem? É raiz de 2 sobre 2, né? Então, esse cara é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Esse é o comprimento do verde indeformado, né? Dividido pelo final ao quadrado, né? Final ao quadrado é 1 ao quadrado. Tudo meio. Então, isto ficou 1 menos 1 meio, né? Dividido 1 meio. Bom, neste caso deu tudo igual que antes, né? Mas a conta que estamos fazendo está acompanhando o raciocínio, ou seja, numericamente deu o mesmo número, mas a conta que estamos fazendo é outra. É o final ao quadrado menos o inicial ao quadrado dividido pelo final ao quadrado. Então, isso é o resultado, e agora se nós fazemos o produto de E vezes a direção N, que é igual a 1, 0, 0, o resultado disso dá 1 meio, fechando corretinho as contas em um e outro caso. Então, ambos tensores funcionam muito bem. Um operando sobre direções definidas na configuração de referência, que é o E grande, o E maiúscula. E o outro tensor traz uma métrica também correta, embora distinta, porque ele está fazendo a conta por unidade de configuração deformada, mas faz a conta certinha e opera o tensor sobre direções na configuração deformada. Então, acaba sendo apropriada para medições que são feitas através de uma aparelhagem experimental, podemos dizer assim, né? E eu quero operar sobre direções cartesianas nessa configuração. Qual está certo, qual está errado? Pergunta irrelevante. As dois estão certos, digamos assim, os dois são válidos. Se trata apenas de uma questão de conveniência em relação a qual sistema eu quero extrair a informação. Então, haverá momentos onde vale a pena ter disponibilidade de um, ou momentos que é conveniente ter a disponibilidade do outro. É uma questão de escolha, e isso poderá ter alternativas na hora de operar no futuro, quando juntemos estas informações com aquelas relevantes ao material, ou até a definição de balanço mecânico, etc. Então,
ter disponibilidade de ambas métricas acaba sendo conveniente. Proponho um exemplo antes, porque o próximo ponto do qual eu quero falar é de uma decomposição polar, que nós já vimos um tal teorema de decomposição polar, e agora enxergaremos para que é utilizado, principalmente nesta parte de cinemática. Mas antes de fazer isso, ainda vou fazer apelo a esta interpretação geométrica. E eu queria propor aqui um exemplo. Vamos ver se funciona, porque confesso que acabei meio que pensando ele agora e queria que vocês resolvessem esse exemplo em casa. A proposição é a seguinte. Imaginemos na nossa configuração de referência, nosso cubinho unitário. Vou trazer ele aqui no meio do jogo para poder ver o que nós queremos, o que quero fazer aqui. Vou dar uma grade de tamanho unitário, tanto em uma direção quanto na outra. E enquanto o cubo na configuração de referência é isto, na configuração deformada vai ser isto. Deixa eu ver aqui. Isto. Este vale a pena que vocês copiem, por favor, porque até disponibilizar, vale a pena vocês fazerem ou tirem uma foto, digamos, né? Tirem uma foto. O que eu quero fazer aqui é isto. Não deve ser difícil. Vamos ver se A, B, C, D. Quando deformado, o ponto A veio parar aqui, A, B, C e D. Não, A, B, C, D, A, B, C... Opa, o que estou fazendo? Não, errado, desculpe. Aqui é A de novo, né? A, aqui é B. Então, aqui teremos B, C e D. Não muito diferente do anterior, só que ele se espichou na direção, espichou nesta direção. É mais ou menos como dizer o seguinte, é como se nós tivéssemos um indivíduo que era assim, né? Que aqui tínhamos nossas bolinhas. E agora, quando se estirou, ele ficou com esta cara. Então, claramente, uma deformação homogênea. Concorda comigo? Agora, eu tenho que descobrir qual é a função mapeamento, ou seja, quem é x1, x2 e x3 de esta operação, como uma função de x1, x2, x3. Então, eu vou... Que horas são? Perfeito. Vocês se virem. Encontrem qual é a função. Vai no olho. Vejam que vocês fizeram uma muito parecida. Assim, já dei a pista, porque a primeira era passava do azul para esta situação do primeiro trecho. Só que agora o cara se espichou numa das direções, né? Então, vejam que é possível fazer numa expressão em termos de x1, x2, x3,
que me dê esse movimento aqui. Obviamente tem que ser uma função linear disto, porque a deformação é homogênea. E com isso vocês vão calcular quem é F, quem é C, quem é B, quem é o E, quem é o E. Todos são os tensores. E vocês vão a conferir o que aconteceu, por exemplo, com uma fibra que se encontra nesta direção, na direção X, na configuração de referência, que acontece com uma fibra que se encontra na direção Y, na configuração de referência, que acontece com uma fibra que se encontra na direção, vamos colocar assim, X, na configuração deformada, e que acontece com uma fibra que acontece na direção Y da configuração deformada. Me acompanharam? Uhum. Isso traz, vocês podem operar isso tranquilamente com o MATLAB, mas ao acompanhar e fazer essas continhas, realmente vocês vão conseguir interpretar bastante bem o que são estes camaradas que vocês estão usando e que informações eles trazem. O próximo ponto, que é o assunto de nossa próxima aula, é verificar que esse F pode estar dado como um RU ou como um VR. Significa que se eu faço um dx aqui, vamos lá, pensemos que um F dx é igual a R U dx. Significa que a primeira coisa eu espicho dx e depois roto o que resultou. Então é como se espichasse e depois rotasse. Bastante parecido ao que dá para ver aqui, né? Se pega no quadradinho, primeiro aumento o tamanho dele e depois roto. Essa seria uma forma de enxergar isto. Outra forma de enxergar é rotar primeiro, fazer VR. Então, R opera sobre dx, rotando primeiro o cubinho e depois aumento ele de tamanho. São duas vias de chegar do azul para o vermelho. Essa é chamada de composição polar. Uma que rota ele sem modificar o tamanho e outra que modifica o tamanho, né? É isso que eu queria que vocês... Esta parte é que nós vamos visitar a aula que vem, mas se vocês internalizam isto, já vai ser um ganho enorme para nós visualizarmos o resto. Essa é a tarefa que vocês têm para segunda, terça e quarta-feira. Tranquilo. Ok? Beleza? Então, boa tarde para vocês. E bom trabalho. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Boa Tchau, tchau. tarde, Tchau. obrigada. Boa tarde. Tchau.